A gente já remarcou a data, né? Para com a Flávia Máximo, é representante para o Brasil do Mala Mala, no Kruger Park. Bom dia, Flávia. Obrigado novamente por se juntar a nós e contar das novidades do Mala Mala. Pode Bom seguir, Flávia. dia. Bom dia, Dan. É um prazer. Eu represento Malamala com muito orgulho. Para quem não sabe, eu fui lá pedir para o Malamala, falei, deixa eu representar vocês, por favor, porque eu queria trabalhar com o melhor safari africano. Obrigada. E aí, depois de muitas conversas, eles falaram: tá bom, a gente vai ter uma representação no Brasil, vai ser você. Então, eu tenho muito orgulho, sim, de poder falar que a gente tem o melhor safari africano. Olha que ousadia, gente, porque quando eu falo africano, eu falo continente, né? Eu não estou falando de África do Sul, mas eu falo mesmo. E é isso, tá? É o que temos. E eu posso provar, eu gosto muito de falar disso, de ser o melhor safari, e poder dizer para vocês quais são os motivos de a gente poder dizer isso com segurança, com verdade, né? Não é uma tagline de marketing, é um fato. Eu trabalho com safaris há mais de X anos, 2 décadas, digamos assim, e eu conheço muitos safaris no continente. Então, poder falar isso e poder falar isso do Mala Mala é muito especial, porque é um produto que está disponível para nós, que nós podemos vender e que o seu cliente pode viver tudo isso. É a primeira reserva de safaris estabelecida na África do Sul. Quando todo mundo estava fazendo safari de caça, a gente percebeu que esse formato não se sustentava e nós propusemos um novo jeito de fazer safaris, os safaris fotográficos, né? Vamos para a savana e vamos ver os animais, vamos admirar os animais, tirar fotos, porque é um formato que a gente percebe que é um formato sustentável, é um formato que tem durabilidade e que a gente pode perpetuar isso por gerações. Nós começamos a dinâmica de ir para a savana de manhã cedinho, fazer uma pausa no meio da manhã, comer umas coisinhas gostosas por ali, continuar o safari, voltar para o lodge, tomar o café da manhã. Essa dinâmica foi a gente que inventou, tá bom, meus queridos? Então, assim, nós criamos o safari fotográfico na África do Sul. Nós somos os pioneiros. E quem chega primeiro bebe água limpa, então nós escolhemos a melhor região, essa terra que foi comprada, que na época era uma terra comprada, é uma das melhores áreas. Deixa eu ver se eu tenho o mapa aqui para mostrar para vocês. Porque aqui no mapa, vocês conseguem perceber o tamanho do Mala Mala. Vocês estão vendo o mapa agora? Virou a página? Beleza. Esse verdinho desse tamanho é quase 1/3 de toda a reserva de Sabi Sands. É Mala Mala. Tudo isso que é do tamanho da cidade de Barcelona para, no máximo, 64 pessoas por vez. O lodge lotado, todos os camps full ocupados, o quarto do piloto ocupado. Nós temos 64 pessoas para explorar uma área do tamanho da cidade de Barcelona. Tudo isso para a vida selvagem. Só 95% de toda essa terra que vocês estão vendo aí tem sinais da presença humana. 5%. 95% de tudo isso é área para safaris, intocada. E é lindo de ver, porque quando você está no Mala Mala, a impressão que você tem é que você está no Quênia e na Tanzânia, sabe aquelas vastas planícies que você olha no horizonte e ainda é Mala-Mala, não tem poste, não tem estrada, não tem sinal de que você está perto da civilização, porque a grande vantagem dessa região do Kruger é a acessibilidade, né? Falando em acessibilidade, aqui, ó, como é que chega? É muito fácil chegar no Mala-Mala, e ao mesmo tempo que é fácil, você está numa área isolada e protegida e você consegue dar para o seu cliente essa sensação de que ele está num autêntico safari africano. Porque ele não vai ver poste de luz, ele não vai ver estrada passando bem do lado. Estrada mesmo, de carro, de avenida, de highway, como é que chama lá esses trem que a gente fala? De via expressa, enfim. Seu cliente tem essa sensação estando no Mala-Mala. Outra coisa muito especial, quando o seu cliente vai para o Mala-Mala,
Eu posso garantir que ele vai ver os Big Five se ele ficar 2 noites. Ai, Flávia, mas não pode garantir a natureza. Como é que você vai garantir as coisas da natureza? Simples, os números me dão suporte. Eu garanto porque em 32 anos, né? Porque esses números são de 2023, tá, gente? 1993 a 2023. 32 anos, porque a gente já tem os números para 2025. A gente mede essa informação. Então, assim, a gente tem um histórico de 32 anos. O Mala Mala opera safaris desde 1962, ok? Tá bom? 1962, gente. Se tem alguém que sabe o que está fazendo, é quem está fazendo desde 1962. Mala Mala prazer. Em todos os nossos safaris, 99% dos nossos safaris nós vimos elefante. 98% nós vimos leopardos. Olha só, sabe aquele que o povo fala que é difícil? Ai, que o leopardo é tímido, é difícil mesmo, ele se esconde. Não é difícil não. No Mala Mala, 98% dos safaris nós tivemos visualização de leopardo. 97% leões e 95%, búfalo subiu para 96%. E o búfalo está com esse número baixo porque no começo das medições, os Rangers não marcavam o búfalo, tadinho, porque ele era tão comum que eles esqueciam de marcar. Só que o búfalo é Big Five, a gente precisa marcar. Por quê? Quando o cliente vai para um safari na África do Sul, principalmente o cliente brasileiro, ele quer ver os Big Five, né? Ele ouve falar disso, ele sabe que são as celebridades, ele quer ver as estrelas, superstars, Hollywood, é esses Big Five, ele quer ver. Então ele vai com o caderninho, ele quer ticar essa visualização, ele quer falar que ele viu os Big Five. No Mala Mala, vocês estão vendo esses números aqui? Os rinocerontes a gente não divulga, por causa da caça predatória, por causa do chifre do elefante, que a gente precisa proteger. Mas eu posso dizer para vocês que o número que está escondido ali é 96 para cima, tá bom? Então, todos os nossos Big Five estão com média de visualização acima de 95%. Se eu faço a média disso aqui, vai dar 98%, porque a média, você soma todo mundo, divide pelo número, enfim. Como que o seu cliente não vai ver os Big Five no Mala Mala se ele fizer 4 safaris? Ele vai ver. Na maioria das vezes, o cliente vê os Big Five no primeiro game. Ele chega do aeroporto, ele troca de roupa, ele se prepara, tá naquela super expectativa, ele senta no Jeep e sai. Nessa primeiraça, ele já vai ver os 5. Provavelmente, se ele não ver os 5, ele vai ver 4. E se bobear, o que vai faltar é o rinoceronte. Não vai ser o leopardo, tá? Então, quando o seu cliente chega, faz o primeiro safari e vê toda a celebridade de Hollywood, o que acontece com esse cliente, gente? Ele relaxa. Ele percebe que, bom, já vi tudo que tinha que ver, tudo que eu tinha que ticar, que o povo fala que tem que ver. Às vezes ele até vê alguns dos Big Fives no caminho do aeroporto para o Lodge, tá? De tanto que a gente tem, leopardo inclusive. Quando seu cliente relaxa, porque ele já viu o que ele tinha que ver, ele começa a dar espaço para outras coisas que acontecem na savana. Ele começa a ficar tranquilo para parar e assistir a mamãe girafa ensinando o bebê girafa a pegar a comidinha dos galhos. Ele começa a relaxar para parar e ficar 20 minutos observando os elefantes tomando banho no rio. E aí ele vê as interações sociais. Os elefantes são super complexos socialmente. Aí ele vê, ele, ele vê, ele assiste. E ele assiste com calma. E aí eu brinco que o safari do Mala Mala, e eu adoro falar isso, porque eu já vivi os 2 tipos de safari. Tem o safari do rolo de câmera, né? Esse é o safari que você fala assim, meu Deus, acabei de ver leão, não sei quando eu vou ver outro leão, porque tá difícil ver bicho nesse lugar aqui, então eu vou tirar foto. E aí o passageiro tirou 80 fotos do mesmo leão. E o leão não faz muita coisa, né? Então vai ser 80 fotos praticamente dele parado na mesma posição ou deitado dormindo. Ou ele viu uma girafa, aí ele tira 50 fotos da girafa, porque não tem nada acontecendo. O safari do Mala Mala é safari de vídeo.
Ele vai filmar e ele vai aprender as histórias. Ele vai filmar a hiena, porque a gente conseguiu pegar bem no momento em que a hiena está tentando roubar a caça do leopardo. E aí, nessa filmagem, ele vai pegar o leopardo pegando a caça e subindo com ela para cima da árvore, porque as hienas não conseguem subir na árvore. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é subir. Mas tem os guepardos que não conseguem subir na árvore. Então, quando eles conseguem caçar, eles têm que comer rápido antes das hienas chegarem, porque elas tomam a caça. Vocês estão entendendo o que o seu passageiro está presenciando? Ele não está vendo o leão dormindo, pelo amor de Deus, não sei quando vou ver outro bicho em ação, então deixa eu tirar foto. Ele vai ver histórias. E isso, gente, é uma coisa tão verdadeira, é tão bom poder contar isso para vocês, porque acontece. A gente teve passageiros que estavam no Mala-Mala agora, semana retrasada, era uma família, e eu vi ela postando nos stories exatamente o que eu tô contando para vocês. Tipo, era a hiena tentando roubar a caça e ela, a passageira, não era a agência, né? Porque a gente tem um outro olhar quando viaja. Era a passageira e ela contando histórias. Ela ia colocando os vídeos e colocando as caixinhas. Ai, porque a hiena tá fazendo isso e agora tem o leopardo. O seu passageiro vive histórias para contar. E quando ele volta do Mala-Mala, ele não vai ficar mostrando rolo de câmera, ele não vai ficar mostrando 200 fotos do mesmo bicho, e os amigos falam assim, nossa, já deu, né, amigo? Só que ele está empolgado, ele acabou de voltar da África, ele quer mostrar, e o pessoal fala, o Mala-Mala são histórias, e o seu cliente vai trazer essas histórias com orgulho. E isso faz com que outras pessoas queiram ir para a África do Sul, para viver isso que ele viveu. E aí ele indica a agência que deu essa experiência para ele, para vender essa outra viagem. Então também é um safari da tranquilidade para o passageiro e da fidelização para a agência, porque o cliente vai voltar. O cliente vai querer visitar o Mala-Mala de novo. Nós temos hoje uma família que visita o Mala-Mala há 5 gerações. Não são brasileiros, tá, gente? Obviamente, que brasileiro está começando a viajar agora, né? A gente tem uma família que vai para o Mala-Mala, hoje são os filhos dos pais, dos avós, dos bisnetos, dos tataranetos, dos tataratataranetos que estão visitando o Mala-Mala pela 5ª vez. Porque o Mala-Mala pela 5ª geração? Porque o Mala-Mala tem constância, consistência. Vocês viram os números de 30 anos de medição? A gente sabe o que vai encontrar quando chega no Mala-Mala e por isso disponibilidade é um problema. Porque como nós operamos safaris desde 1962, nós estabelecemos uma reputação muito grande, principalmente entre europeus e americanos, que viajam muito e que viajam muito para a África do Sul, né? Eles têm muitas vantagens. A moeda é muito forte em relação à moeda sul-africana, tudo para eles lá é muito barato. E quando eles vão para o Mala-Mala, eles ficam 14 noites. A gente teve um casal que ficou no Mala-Mala Rattray por 14 noites. A gente tem um casal que visita o Mala-Mala todo ano, desde que eles se casaram. Foi a lua de mel no Mala-Mala, e hoje eles visitam o Mala-Mala todo ano e ficam 8 noites. Todo ano. Esse é o padrão de comportamento do americano e do europeu, ficar muitas noites. Então, quando a gente tem dificuldade com disponibilidade no Mala-Mala, é porque a gente está tentando encaixar 3 noites numa reserva, às vezes, de 7, 8. Então, existe uma reputação muito grande de muitos anos, uma consistência muito linda na qualidade do safari que a gente entrega, e isso faz com que quem visita quer voltar. E aí, falando em quer voltar, gente, vocês estão vendo a minha tela? Quando eu faço a transição, vocês veem? Agora veio. Como Veio? chegar? Como chegar? Então, vamos falar um pouquinho sobre a acessibilidade. Isso é importante, isso é detalhe técnico, a gente vai falar sobre isso, porque você pode acessar o Mala-Mala de praticamente todas as formas. As mais práticas, Skukuza, é um aeroporto que está muito perto. Quando você chega em Skukuza, você já sai para o transfer no Jeep de safari. Então, é um safari transfer, porque ele já vai ver os animais no Jeep. Ele também pode chegar por Mpumalanga, às vezes não tem disponibilidade nos voos para Skukuza, não desistam, não sofram, não chorem. Faz a reserva via Mpumalanga, que é MQP. Desse aeroporto, ele vai de van
até o portão do parque. No portão do parque, ele entra já com o Jeep de safaris para poder fazer o transfer até a reserva. Ele pode fazer isso também para o Hot Sprite. É possível, gente. Vai levar um pouquinho mais de tempo, mas também é possível. E por que eu estou apresentando todas essas alternativas? Não vale a pena sacrificar a experiência de safaris por causa do aeroporto que você conseguiu confirmar. Vocês entendem o que eu quero dizer quando eu falo isso? Às vezes vocês têm o mala-mala, que é difícil ter disponibilidade, principalmente nos meses de alta temporada, mas você não conseguiu o voo para Escucusa, que também é difícil na alta temporada. Faz Hot Sprite, faz Pumalanga, mas não deixa de fazer o mala-mala por causa do acesso, tá? Dá para chegar, o acesso é possível. No Mala-Mala, nós temos uma pista de pouso que fica a 5 minutos do lodge. Muitas vezes a gente chega e esses 5 minutos vira 20, 15, 30 por causa dos leões. Leões, leopardos, hienas, eles gostam muito de ficar aqui na área da pista de pouso porque é um descampado. E eles conseguem ter uma boa visualização no momento da caça. Então, chegar na pista de pouso do Mala-Mala é emoção garantida. Quem opera os voos para a pista de pouso é a Federal Air. CT operadora tem acesso a isso. Isso não é um voo que as agências têm acesso, né? Então, sempre consultem a CT, sempre consultem para ter acesso às informações sobre esses voos. E eles chegam no Mala-Mala voando de Johannesburg, tá? E aqui, gente, é uma opção linda quando você tem, por exemplo, grandes famílias, 13, 15, 18 pessoas. Às vezes, é um suplemento pequeno para ter a família voando via Federal Air do que comprando os bilhetes avulsos com o voo para Escucusa. Então, sempre pensem nisso. Quando vocês tiverem reservas de passageiros, grandes famílias, grupos, é uma opção muito vantajosa, porque você já coloca o seu cliente dentro do mala-mala. E aí tem a opção de Sprite. Oi, gente, acabei de pegar aqui que tem a opção de MQP e eu não coloquei aqui a opção de Hot Sprite. Depois eu vou arrumar essa parte da apresentação antes de compartilhar com o Dan e aí ele passa para vocês, tá bom? Eu vou ajustar aqui sobre o aeroporto de Hot Sprite também. E aí, vou mostrar para vocês um pouquinho de cada um dos nossos camps. No Mala-Mala, nós temos 3 camps. A gente tem o Mala-Mala Main, o Mala-Mala Sable e o Mala-Mala Rat Race. O Mala-Mala Camp é o pioneiro, é onde tudo começou, é onde o Mala-Mala se estabeleceu. Esse é o nosso primeiro. Ele foi totalmente reformado em 2023, terminou a reforma, e a gente já está voltando para ele. A gente fez toda uma reforma em 23, depois fizemos 24 Sable, terminamos em maio desse ano a reforma do Rat Race, e nós já estamos de volta no Sable, reformando todo o deck de madeira. O Mala-Mala, durante muito tempo, ficou com intervalos grandes para fazer reformas, né? A gente esperava muito tempo antes de mexer. E agora essa mentalidade mudou. Agora a gente está muito focado na experiência do cliente. E por isso nós estaremos em constante leve reforma. A gente vai fazer reformas leves, manutenção, né? É isso que chama manutenção, não é reforma. A gente vai fazer constantes manutenções para evitar grandes reformas. Né? Quando a gente fez a reforma do Mala-Mala Main, a gente teve que fechar o lodge. A gente aproveitou muito do tempo da pandemia. Tanto que a reforma do Mala-Mala Main foi finalizada em 23. A gente usou muito da pandemia para fazer essa reforma. Depois fizemos o Sable, fizemos o Rat Race, agora estamos voltando. O olhar está muito atento para os detalhes das acomodações, se está tudo fresco, se está tudo bonito, se está tudo novo, e manter isso sempre desse jeito. No Mala-Mala Camp, nós temos 19 quartos. Eu não tinha noção de que ele era tão grande, gente. São 19 quartos. A gente tem aqui muitas opções de acomodações para famílias. A gente faz triplo, a gente faz quádruplo, a gente faz quíntuplo,
Dependendo da idade, se as crianças forem pitiquinhas, dá para fazer até 6 pessoas, porque são vilas de 2 quartos, né, conectadas, então a gente consegue colocar 2 adultos e um pitiquinho, 2 adultos e mais um pitiquinho. Então, dependendo da configuração da família, a gente consegue acomodar muito bem várias pessoas no mesmo quarto. Isso não é um problema no Mala-Mala. Então, esse lodge é o que nos dá uma grande variedade de opções, principalmente porque é o lodge onde eu recebo crianças de todas as idades. Então, no Mala-Mala, todas as crianças podem se hospedar, tá? Então, independente da idade, a gente aceita, recebe, acolhe essas famílias com piticos. No Jeep, ela precisa ter 6 anos para fazer o safari compartilhado com outros hóspedes. E no Jeep privativo, ela pode fazer o safari com a família. É importante falar sobre isso, é importante marcar esse detalhe, porque não são todos os lodges em que você comprando o Jeep privativo, você pode levar crianças pequenas. Não é uma regra, não é assim que funciona, tá? Para você levar a criança, além de o Jeep ser privativo, o guia tem que ser muito especializado. Ele tem que ter um determinado número de anos de experiência e ele tem que ter a maior graduação de conhecimento para poder levar uma criança pequena no Jeep, porque ele tem que estar preparado para, tcharam, imprevistos. O que as crianças trazem para a nossa vida? Imprevistos, na sequência, um atrás do outro. Se o guia não sabe lidar com isso, se o guia não está preparado para isso, a segurança está comprometida. E no safari fotográfico da África do Sul, os safaris que a gente vende, os safaris que vocês compram com a CT, sempre são os safaris garantidos com bons profissionais, credenciados, que estão dentro do órgão do turismo, ou seja, sempre a segurança está em primeiro lugar. Sempre, tá? Então, quando o seu lodge de safari que você escolheu, que não é o Mala-Mala, te diz que mesmo no Jeep privativo a criança não pode ir, o tema é segurança, tá? Eles não têm um guia que possa fazer esse guiamento, eles não têm o número de guias necessário para fazer esse guiamento. Tem uma série de detalhes operacionais que precisam ser observados e o Mala-Mala pode fazer tudo isso. A gente tem mão de obra muito qualificada em abundância e também nós temos uma frota de jipes muito boa para poder oferecer os jipes privativos. E tudo isso combinado, né, o fato de nós termos muitos profissionais, o fato de nós termos muitos carros, isso faz com que na hora de eu cobrar pelo jipe privativo, eu não precise cobrar o carro inteiro. Vejam só, quando vocês têm que pagar o Jeep privativo em outras reservas, que a reserva cobra $3.500, $4.000, às vezes vocês veem reserva cobrando por um Jeep privativo, no Mala-Mala, o passageiro só vai pagar pelos assentos que não estão sendo utilizados. Então, vou interromper aqui para vocês olhar bem para minha cara. Olha só como é que funciona no Mala-Mala. O Jeep do Mala-Mala Man é para 6 pessoas. Se você tem uma família de 4, eles só vão pagar 2 assentos para garantir o Jeep privativo. Então, a gente pega o custo do carro, divide por 6 e multiplica por 2, que é o número de assentos que não vão ser utilizados. No caso de 5 pessoas, dependendo da época da viagem, a gente pode oferecer o Jeep privativo sem nem ter que cobrar por esse assento que não vai ser utilizado. Tá? Então, se o lodge não está com alta ocupação, eu posso garantir que a família vai sozinha nesse Jeep e que não vai ter ninguém ocupando esse assento vazio, sem que eles tenham que pagar por isso. Vocês entenderam? Por que é que eu posso calcular dessa forma? Não é porque os outros lodges estão, né, nossa, que absurdo cobrar tudo isso. É porque a frota é minha. O Jeep já está em casa. O funcionário que vai nesse Jeep já está aqui comigo. Muitas reservas têm que trazer esse profissional, têm que trazer esse Jeep. São outros arranjos com outros custos. Para nós, o custo é baixo. E eu faço esse repasse de uma maneira muito simples. Eu só cobro os assentos que não vão ser utilizados. E aí, quando você coloca o Mala-Mala em comparativo com um outro lote que você está cotando para a mesma família, o preço cai. Com o Jeep privativo, com a garantia da criança no Safari e com a criança no Jeep de Safari
do lodge mais experiente da África do Sul. Então, você também vende experiência, você também vende segurança, você também vende, de novo, tranquilidade, que é o que uma família que visita a África do Sul mais procura. Concordam? Você está indo para o safari, levando seu filho pequeno. O que você está preocupado? Segurança. No Mala-Mala você está tranquilo. No Mala-Mala, a sua única preocupação é: eu tenho bateria suficiente no meu celular para gravar os filmes todos que eu quero fazer nesse safari? É isso, gente, pelo amor de Deus. Leva power bank, carrega o celular, porque a única preocupação é essa: ver os animais, observar a vida selvagem. O Mala-Mala Sable Camp é anexo ao Main Camp, tá? Você vai andando de um para o outro. Quem está no Main não pode ir para o Sable, quem está para o Sable pode ir ao Main, tá bom? Por que essa separação? No Mala-Mala Sable, a gente só aceita crianças acima de 12 anos. É um lodge pequenininho, tem só 7 quartos, perfeito para fazer buyout, perfeito para comprar em exclusividade. E comprando em exclusividade, esse limite de idade cai. Você não precisa ter limite de idade. Aí todas as crianças de qualquer idade podem ficar acomodadas, tá bom? Porque o lodge está em base de exclusivo. Como ele está anexo ao main, ele é muito legal para você fazer, por exemplo, viagens multigeração. Então, você pode colocar os avós no Sable, para eles ficarem aqui mais tranquilos, sossegados, depois de toda a correria, o agito com os netos e bisnetos. E você coloca os netos, os filhos, a babá, no Mala-Mala Main. Dá para fazer isso porque eles são muito próximos um do outro. E aí todas as refeições são feitas juntos, todas as atividades feitas juntos, e você pode oferecer 2 acomodações diferentes dentro da mesma família. Igual essa que a gente estava conversando. O pai está pagando para todo mundo. Eles podem ficar juntos e ele fica no Mala-Mala Sable para ele ter um pouco mais privacidade, conforto, e deixa o restante da família no Mala-Mala Main. Né? Às vezes os pais estão comprando para os filhos já grandes, já 20, 23 anos, e eles querem separar. Isso é possível por causa da proximidade entre os camps, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho da... As facilidades são todas as mesmas, Wi-Fi, academia, piscina, tudo isso Mala-Mala Main tem, Mala-Mala Sable tem, e o Mala-Mala Ratrace é a nossa oferta mais exclusiva. Eu fui apresentando na ordem dos preços, inclusive, viu, gente? Mala-Mala Main, que é o entry level, Mala-Mala Sable, que está ali no meio do caminho, como se fosse um club level, né? Porque tem essa questão do acesso, quem está num não pode ir no outro. E aí vem o Ratrace. O Ratrace você não consegue acessar caminhando. Então, Flávia, tua apresentação não está aparecendo aqui. não? Está uma tela branca. É Aqui nada. tá aparecendo. Aparecendo, senão que na Tá. gravação não vai aparecer. Peraí, deixa eu voltar. Deixa eu interromper e voltar. Interrompeu? Interrompeu. Tá, vou voltar. Deu certo? Agora sim, obrigado. Ô, Glória, ô, Glória. Ô, gente, vocês estão vendo o rio aqui? Aqui, ó, esse aqui é o rio, tá? Água, vida em abundância, animais chegando para beber água, tá? Gente, o safari do Mala-Mala é escandaloso de tanto bicho que vocês vão ver. Depois, entra na página do Instagram do Mala-Mala, é @Mala-Mala Game Reserve. Aproveita e entra na minha também, viu, gente? Segue essa frase, tem bastante conteúdo lá, bacanudo. O Instagram do Mala-Mala, gente, você passa a vida naquele Instagram e você não cansa de tanto bicho, tanto vídeo, tanta foto. É incrível, incrível. Acessa depois, tá? Quando você estiver lá, ao invés de ficar olhando a vida dos outros, o que é que o outro tá fazendo? Olha só essa pessoa, que vida maravilhosa. Não, gente, vai ver o do Mala-Mala. Muita coisa linda de safari para você se empoderar na hora de vender. Entendeu? Você começa a construir repertório para falar do lodge, para falar das experiências. Você pode falar do rinoceronte que acabou de nascer, que a gente tem um filhotinho de rinoceronte no Mala-Mala. A gente está acompanhando agora uns filhotinhos de cachorro selvagem, gente. É muito lindo. Muita coisa maravilhosa ali. Muito conteúdo maravilhoso. Então, aqui a gente tem a água, né? Que é onde os animais estão sempre presentes, que eles vêm beber.
O Malamala Rattray são só 8 vilas, todas com piscina privativa. É o único camp do Malamala com oferta de piscina privativa, tá? Então, todas as vilas do Malamala Rattray têm piscina privativa, crianças somente a partir de 16 anos, não podemos crianças, só adolescentes, e adolescentes mais velhos. Aqui é onde a gente tem muito casal em lua de mel. Aqui é onde fica esse casal, por exemplo, que está voltando já há quase 12 anos, desde que eles se casaram. E é um dos lodges, na verdade o Rattray é o lodge onde a gente tem a média de número de noites mais alta. A média de acomodação no Malamala Rattray é de 6 noites. Gente, a média, tá? Eu somei e dividi, a média é 6. Aqui é onde a gente tem o povo que fica 14 noites, tá? Então, é um lodge muito intimista, muito gostoso, muito relaxado, muito exclusivo. Então, quem vem, vem para ficar, vem para passar tempo. E é um lodge com os quartos, mas eu não tenho fotos dos quartos nessa apresentação, mas o que eu tenho que vocês vão gostar? Eu tenho sim, peraí. Primeiro, tudo que vocês estão vendo aqui, tudo é Malamala. Lembra que eu falei que parece Kenya, Tanzânia? Dá uma olhada nisso aqui. Vocês acham que eu estou inventando? Não estou inventando nada, gente. Tudo eu falo, eu provo, com imagens, e fotos, e vídeos, e páginas no Instagram. Tudo que vocês estão vendo aqui, ó, é Malamala. E lá longe, onde a gente vê a linha do horizonte, é o Parque Kruger, ok? Então, assim, é outra região que não tem presença, que continua sendo intocado, que continua te dando essa sensação de exclusividade. E aí, nessa apresentação que eu vou compartilhar com vocês, tem galeria de imagens, tá bom? Então, eu vou colocar aqui algumas para vocês terem uma ideia, mas o Malamala Camp. A hora que vocês receberem a apresentação que eu vou compartilhar, isso aqui é um link clicável. Estão vendo ali? Então, clicando, você vai para a galeria de imagens do Malamala. Vocês estão vendo onde está o cursor? Sim ou não? Fala comigo. Alô, som. Yes or no? Yes. Ok. Good. Very good. Obrigada de nada. Vamos embora. Aí, essa é a carinha dos quartos do Malamala Camp, o main camp. E aqui vocês podem ver, ó, atenção, Katia Frávia, vem aqui, olha para a tela. Aqui vocês podem ver o quarto, a vila familiar do Malamala, que a gente tem mais de uma. Você entra, aqui é a antessala, estão vendo onde eu estou circulando? Aí aqui abre um quarto, aqui abre outro, cada quarto com seu banheiro maravilhoso, tá bom? Não tem aquela coisa de tipo assim, tá todo mundo junto, mas um banheiro só, né? Aí de manhã como é que faz? É 5 para escovar o dente. Socorro, Deus, eu já desanimo, eu já não quero mais, não quero ficar com fila para usar o banheiro de manhã. Não precisa. Cada quarto tem seu banheiro e um dos quartos é banheiro com banheira e chuveiro. Pegou? Então, assim, gente, é muito conforto, é muito grande, é muita facilidade. Essa é a carinha dos quartos do Malamala Main Camp. O chuveiro fora, que a gente tem, chuveiro fora, chuveiro dentro, aqui a banheira. E eu gosto dessa foto, gente, pra vocês terem uma ideia do tamanho do banheiro do Malamala, tá bom? Cuba dupla, é muito, muito espaço, tá? E aqui, os animais que estão sempre circulando pelo lodge. Aqui, gente, que vocês estão vendo onde eu estou circulando meu cursor, é o Sable Camp. Por que eu sei disso? Isso que vocês estão vendo aqui embaixo é a Lion Dance Suite. É uma vila também de 2 quartos, tá bom? Maravilhosa. Então eu já bato o olho, eu já sei do que a gente tá vendo aqui, viu? Esse é o Malamala Sable, esse é a Lion's Den. E aqui o nosso leopardo querido, visitando as redondezas, nas atividades aqui por perto. Tem muita vida selvagem na região do Malamala e eles estão constantemente perto do lodge. Esse é o Malamala Sable, tá? Esse é o deck do Malamala Sable. E aqui as áreas comuns, vocês veem que elas são um pouco mais sofisticadas em termos de materiais, texturas, do que as áreas comuns do Malamala Main. Percebem? Ó, essa é a área comum do Malamala Main, essa aqui é a área comum do Malamala Main, e aqui as áreas comuns do Sable. Percebem essa diferença sutil
nos materiais, nas texturas, então a gente eleva um pouco a experiência, porque a gente também cobra mais para ficar no Malamala Sable. Ele tem essa carinha mais chiquetê, né? Muito couro, texturas mais sofisticadas. E esse é o quarto. O quarto do Malamala Sable é praticamente igual ao quarto do Malamala Man, porque na verdade no passado era um camp só. A gente separou e criou esse anexo para dar mais privacidade e exclusividade para pessoas mais velhas, para famílias com crianças. Gente, eu vou interromper um minuto porque a minha bateria do celular, do computador está acabando e eu não pus para carregar. Vocês me perdoam? Vocês me dão um segundo, por favor? Desculpa, já volto. Prontinho, gente. Foi igual o pit stop de Fórmula 1, certo? Obrigado. Desculpa aí a nossa gafe técnica. Então vamos. Os quartos são praticamente os mesmos, porque eles eram o mesmo lodge. O Sable é um anexo, né, do Malamala Man, então os quartos não são tão diferentes, tá? Então por isso que vocês têm essa mesma experiência de banheiros muito grandes. Aqui vocês veem a cuba dupla, vocês veem que tem espaço entre eles, tem chuveiro, tem banheira, tem chuveiro dentro, tem chuveiro fora, muito similar ao Malamala Man. A gastronomia aqui no Malamala está muito mais elevada, muito mais cuidadosa, muito mais sofisticada, tá? Em todos os camps a gente está oferecendo uma experiência de gastronomia muito mais sofisticada. No Ratrace, mais ainda. Lembrando que tudo aqui dá acesso à galeria de imagens, tá bom, gente? Então, quando vocês clicam, vocês vão para a galeria de imagens de cada camp que eu estou mostrando. E aqui nessa foto, vocês conseguem ver que os quartos do Malamala Ratrace são vilas independentes, né? Tá vendo aqui, ó? Todas na beira do rio, maravilhoso. Tá aqui o nosso rio. E os quartos, todos independentes e total privacidade entre eles, tá? Eles não se comunicam, então assim, não tem quarto conectado, não aceito famílias aqui, lembra disso, né? Famílias com crianças pequenas, então os quartos não conectam, são vilas individuais independentes, com muita privacidade e todas elas, cada uma com a sua piscina privativa. Vocês estão vendo aqui a piscina geral do lodge, a piscina de uso comum. Aqui, muito legal de vocês verem como essa questão que eu comentei, de visualizar os animais o tempo todo, né? Essa aqui é a área comum do lodge, aqui é onde a gente serve as refeições, e aqui os elefantes dando show para nós. Tá vendo onde essa moça tá? É aqui, ó. Tá? Então, a visualização dos animais é muito frequente e dá uma olhada nos quartos do Ratrace. Aí vocês percebem que a gente eleva ainda mais a experiência. Aqui as cores mais claras, os materiais também mais sofisticados, um toque maior de elegância. Continua sendo África, mas é uma África clássica, né? Vocês veem que é África, a gente sempre marca essa presença da identidade africana, mas com uma sofisticação maior. Tecidos, texturas, muitas vistas para fora, você tem muito janelão, muita janela, muito vidro, para que você sempre veja, olha aqui, gente, você está aqui na banheira e você está aqui vendo o rio ao mesmo tempo, então você está fazendo safari o tempo todo que você está no Malamala, inclusive quando você está na piscina, na espreguiçadeira, né, o safari espreguiçadeira, que eu adoro, que você senta aqui na espreguiçadeira e assiste, porque os animais estão aqui, principalmente no Rio. Essas são as áreas comuns do Malamala Ratrace. E aqui o spa do Malamala Ratrace. As cores, as texturas, tudo muito mais sofisticado no Malamala Ratrace. Essa é
um pouquinho da história do Malamala que eu queria trazer para vocês hoje. A gente passou por que é o melhor safari, falamos da localização, da acessibilidade, falamos dos quartos, falamos de famílias. O que eu não falei, muito, viu, gente? Muita coisa. Dava para ficar aqui 3 horas falando, Deus é mais. Mas, perguntas, dúvidas, fala comigo. Eu tenho. Opa, peraí. Diga, Manu. Oi, Flá, tudo bem? Tudo, meu amor. No Malamala Camp tem Kids Club Babysitter Tem disponível? Kids Club, tem babysitter disponível. A babysitter é cobrada. O Tá, uso do Kids Club não. E, gente, quando eu falo cobrado, é bem baratinho, tá. viu? Eu tava E fazendo as contas, é muito mais barato. o uso do Kids Club a partir de que idade? 4 anos para ficar no Kids Club sozinho, porque a gente precisa da independência de fralda, Sim, né? Geralmente é a sim. idade que a criança sai da fralda. Se ela ainda está na fralda, precisa de um adulto com ela ou a babysitter. A babysitter, tá. Isso. Obrigada. Imagina, amor, um prazer, obrigada por ter perguntado. E a gente tem um programa de Ranger Mirim no Malamala. Ah, que legal. É muito legal, Manu, porque o Pitico volta com um Mas eles saem certificado. de Jeep, tudo ou não? Eles saem de Jeep, mas eles ficam sempre ali pertinho do lodge, Sim, né? sim, Eles sim. saem no Jeep, e aí eles descem, e aí eles olham o cocô dos bichos, Uma as aventura. pegadas, e vão aprendendo a ser um Ranger sul-africano. Aí ele Que volta. legal. Imagina essa criança na escola, gente, falando que ele foi para a Contando África para os do Sul. amiguinhos. E o Só pai botando orgulhoso. inveja. E o pai orgulhoso de poder proporcionar tudo isso, né, gente? Sim, Eu falo sim. porque, imagina, se eu não sou essa mãe orgulhosa. Ai, meu filho contando, que Exato, bonitinho. Demais, é exato. demais. Obrigada, Flá. Nada, meu amor. Mais perguntas, dúvidas? Sério, gente? Falei tudo assim mesmo? Ficou nada para perguntar? Socorro! Tá bom. Eu acho que as dúvidas Confere vêm das depois, né? felicitações. Por favor. Uma coisa super importante, para todos vocês. O Malamala é difícil confirmar a disponibilidade, mas nós somos brasileiros, nós não desistimos nunca. Então, assim, gente, não aceite não como resposta, a menos que esse não tenha vindo do dono do produto, tá bom? Então, DMC, o que vocês ouvirem, Malamala não tem. E assim, veio muito rápido esse não. Não consultou. Fala comigo, eu estou no WhatsApp, as respostas são rápidas, o pessoal do Malamala me responde ainda fora do horário de trabalho, né, que eles encerram lá meio-dia, e assim, 3, 4 da tarde eles ainda estão me respondendo. Então, assim, gente, tentem o Malamala, insistam, porque vocês viram que tipo de experiência a gente entrega. Eu tenho visto muito acontecer algo que era raro há 5 anos atrás, 5 anos atrás não, porque não é uma boa referência, porque 5 anos atrás a gente estava num momento muito estranho, mas assim, era muito raro você ver os passageiros trocando a data da viagem, né? Geralmente o brasileiro é muito apegado com data e não tem flexibilidade, e eu tenho percebido muitas agências conseguindo trocar a data da viagem para poder ficar no Malamala. Então, não desistam, vem comigo, eu ajudo. O DMC não fica chateado, tá bom? Tipo, Gabriel, Dan, Manu, Ju, a gente pode mandar o e-mail e falar quem que vai cuidar da sua reserva. O seu operador é o operador X, o DMC-X? Eu já mando a reserva para ele. Olha que delícia, ele vai ficar até feliz, que já estamos agilizando o trabalho, o lado dele já está agilizado no LOD. Então fala comigo, consulta a disponibilidade, confirmando as datas que vocês querem. Eu mesma já faço o e-mail, copiando o time de reservas do Malamala e copiando o DMC que vocês pedirem, para ele cuidar da reserva, tá bom? Só quero e peço com carinho que vocês não desistam de oferecer essa experiência para o cliente, porque vale a pena trocar a data, vale a pena o sofrimento. Ai, meu Deus, não vem a disponibilidade, Flávia, vamos ter que trocar a data, como é que faz com o aéreo? Tudo vale a pena, tudo. Eu posso garantir para vocês, com toda segurança, vale a pena. Tá bom? Obrigado. Esse era o Eu vou recadinho te da manhã. passar as novas datas daquela família, então, para a gente tentar lá. Passa, fica. A gente não desiste, não. A gente fica no pé do povo. Vamos que vamos. Ô, Flávia, mais uma coisa. Vocês Diga. exigem algum pagamento para reservar ou não? Isso depende muito do contrato do DMC, Manu, tá? Tá. Cada contrato tem uma condição.
Vocês trabalham com um DMC muito parceiro do Malamala. Aham. Então, consulta com eles a condição, porque eu sei que a condição de vocês é sempre muito melhor, tá? Tá. Thank you. Thank you very much. Thank you, gata garota. Pronto? Perfeito. Obrigado. Gente, dúvidas, angústias, sofrimentos, interesses, vontades, fala comigo. Nossa, se eu for lá falar Não, só disso, a isso, gente só. vai conversar 3 horas. Vambora, Bom, a questão gata. da Só não pode ser... disponibilidade mesmo, porque os lotes, né, o Malamala, não sei como ele trabalha, mas talvez também, principalmente em época de mais alta demanda, qualquer solicitação que vem, ele bloqueia o quarto e dá um prazo para a gente falar se quer ou se não quer. Então, assim, de repente, Isso às vezes mesmo. fala que não tem disponibilidade, parece que não tem, mas o cara tem até amanhã ou depois para responder se vai ou se não vai, daí libera o quarto. É isso. Exatamente isso, Gabriel. E quando a gente coloca o quarto de vocês em lista de espera, a gente vai atrás de quem está com o quarto pré-reservado, mesmo dentro do prazo. A gente vai lá e pergunta. Então, às vezes, vai ter quarto Sim, nosso sim. em espera e que eu vou chegar e vou Às vezes perguntar. fala que não, tal, não, mas não vou Isso, mais, tal, então, né? isso. Então, E e para a assim, a agência gente também orientar o parceiro que ele tem que aprender a esperar também, né? Porque também é uma lição que a gente está aprendendo difícil, né, Gabriel? Porque a gente está num momento de muita loucura, tudo para ontem. Mas a gente responde, a gente avisa se dá para colocar em lista, a gente avisa se todas as reservas para aquele período já estão confirmadas e pagas, a gente dá a oferta de data que confirma imediatamente para ver se vocês querem fazer a troca. O Malamala nunca vai responder assim, não tem. Obrigado de nada, beijo, tchau. Nunca. A gente sempre responde, na data que você quer não tem. Se você quiser, essa data confirma agora. Se você quiser, eu posso colocar em lista de espera. A noite que está em lista de espera é uma só ou todas. A gente sempre divide muita informação com vocês, até para a conversa com a agência também ser uma conversa de segurança, entendeu? De deixarem eles com saberem exatamente o que está certeza. acontecendo. Sim. Beleza. Perfeito, Flávia. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. E vamos torcer, né, para mais venda com vocês, tá? Muito Sim, por obrigado, viu, favor. Flávia? Por favor. Obrigada a você, meu Obrigada. querido. Bom Obrigada. dia, um bom dia para todos. Obrigada, Tchau, tchau, tchau. Para tchau. vocês. Obrigada, Tchau, tchau. Flá. Tchau, tchau. Fica aí, Flávia.